Olá pessoal, hoje continuando nossas videoaulas sobre as ferramentas da qualidade, estamos indo para a quarta videoaula, a penúltima dessa série. O objetivo dessas videoaulas são que você consiga entender essas ferramentas, a importância da sua utilização e que na sua empresa você consiga aplicá-las e ter melhores resultados. Bom, então seguindo, na nossa primeira videoaula a gente apresentou os fluxogramas, como fazer fluxogramas usando o Visio 2007. Na segunda videoaula a gente abordou duas ferramentas, foram a análise de Pareto e as folhas de verificação. Essas duas ferramentas a gente apresentou em conjunto. Na terceira videoaula, mais uma vez a gente apresentou duas ferramentas, foram o diagrama de causa e efeito, o diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe, e os histogramas. Nessa videoaula a gente vai apresentar uma ferramenta que não é ferramenta da qualidade, não é uma das 7 ferramentas da qualidade, que é o plano de ação 5W2H1S, e também a gente vai apresentar as cartas de controle de processos. Ficaria faltando então só o diagrama de correlação, que a gente vai apresentar na próxima videoaula. Bom, os objetivos então da videoaula de hoje é que a gente apresente um plano de ação 5W2H1S. A gente já fez um post no totalqualidade.blogspot.com referente aos planos de ação 5W2H1S. Já existe um modelo para download em Excel. A gente também vai apresentar a metodologia de redução de variabilidade no processo usando gráficos de controle. Também já existe um post no totalqualidade.blogspot.com com uma planilha. Essa planilha ela foi bastante modificada para essa videoaula de hoje. A gente acrescentou várias funcionalidades nela. Então também vai estar disponível para download no nosso blog. Bom, os gráficos de controle eles têm uma base estatística muito forte. A gente vai tentar apresentar o máximo possível aqui nessa videoaula, mas muita coisa seria interessante que fosse analisada, que fosse vista nesse livro do Montgomery, que é a Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade, quarta edição, editora LTC. Sugiro que vocês consultem esse livro para tirar algumas dúvidas, até para conhecer um pouco mais sobre a metodologia. Existem cases também nesse livro que é bastante interessante. E qualquer dúvida pode conversar comigo através do blog, me enviando e-mail, que eu vou ter o maior prazer de tirar essas dúvidas. Bom, esse é o exemplo prático que a gente está seguindo, que é de uma fábrica de parafusos que fornece para grandes distribuidores de materiais de construção de uma região metropolitana, e essa fábrica vem apresentando problemas das suas entregas. O número de reclamações está aumentando muito, os clientes estão muito satisfeitos, e agora você faz parte de uma equipe de consultoria que foi contratada para entender esse problema e reduzir o número de reclamações. Todas as outras videoaulas que a gente fez, que a gente apresentou aqui, foram em função desse problema prático, desse problema que é fictício, mas que é próximo de um problema real. E até agora, o que a gente já conseguiu fazer? O que a gente já conseguiu levantar com as ferramentas? Bom, a gente mapeou, documentou e analisou previamente o processo na primeira videoaula sobre fluxogramas. É importante lembrar que a transportadora que faz esse serviço é terceirizada. Depois a gente partiu para a coleta e análise de dados. Identificamos com o diagrama de Pareto e folha de verificação que atraso nas entregas representa 35% das reclamações e diâmetro e resistência dos parafusos fora das especificações representam 47% das reclamações. Então, com a análise de Pareto, a gente conseguiu chegar em quais seriam as principais fontes de reclamação. Através do diagrama de causa e efeito, isso aí já foi na terceira aula, a gente conseguiu definir as principais causas raízes e a gente se propôs, então, nessa videoaula, elaborar planos de ação. Ou seja, dado que a gente já tem as informações e as causas principais dos problemas, vamos então formalizar isso através de planos de ação. Bom, então para que serve o plano de ação 5W2H1S? Bom, ele formaliza a implementação de uma melhoria. A partir do momento que você descobre que algo precisa ser mudado, você então formaliza isso através de um documento. Ele define objetivos, responsáveis, metodologias, prazo e custo. Ou seja, ele vai dizer se, algo tem que ser mudado. Então, quando isso vai ser feito, quem é o responsável, o que precisa ser feito, quanto vai custar, enfim, ele vai dar vários parâmetros que vão ter que ser atendidos para que aquela melhoria aconteça. E através de um indicador, você acompanha se a melhoria foi realmente atingida. Eu acho interessante usar o 5W2H1S, porque esse 1S dá um indicador.
é o indicador se a melhoria foi realmente atingida. Já vi muita gente usar 5W2H, 5W3H, 1S, aí fica a critério de cada um. Nós vamos apresentar aqui o 5W2H1S. Bom, o plano de ação 5W2H1S, né, ele tem as iniciais de palavras em inglês. 5W significa what, who, why, where, when. O 2W é how e how much. E o 1S é o show. O what, aí o que significam essas palavras? O que vai ser feito, quem vai fazer, por que vai fazer, onde vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, quanto isso vai custar, e o indicador que vai determinar realmente se essa ação realmente aconteceu. Vai ser o marco de que a ação ocorreu. A gente fez aqui o modelo de contratação de transportadoras. É um plano de ação para implementar um modelo de contratação para transportadoras. O que precisa ser feito? Desenvolver um manual de contratação de transportadoras, onde serão definidos os requisitos de aprovação de contrato e de manutenção do contrato. Quem vai fazer? É o responsável pela empresa, junto com o consultor jurídico e o membro da equipe de consultoria. Por que isso vai ser feito? Para que os objetivos estratégicos da fábrica de parafusos sejam transmitidos às transportadoras, garantindo assim o desempenho necessário aos serviços. O objetivo é que essas empresas que vão fornecer esse serviço entendam quais são os principais indicadores, qual é a performance necessária, para que a estratégia da fábrica seja bem atendida, ocorra realmente, já que ela depende de um serviço terceirizado, que é o serviço de transporte. Onde isso vai ser feito? Para todas as transportadoras contratadas. As que já têm o contrato em andamento deverão ser reavaliadas. Quando isso vai ser feito? Até o final de dezembro de 2010. É sempre interessante colocar esse marco, colocar o quando, porque senão você tem um plano de ação que nunca tem um prazo para ser feito, as pessoas vão enrolando e você nunca termina a sua proposta de melhoria. Como isso vai ser feito? Através de reuniões com o consultor jurídico, a equipe de consultoria e o proprietário da fábrica. Um documento formal deverá ser elaborado pelo consultor jurídico. Vai ser então esse manual de contratação. Quanto custa? Aí a gente estimou um valor de R$ 2.200. Varia para cada projeto, mas é interessante você ter sempre o preço dessa melhoria, porque a linguagem financeira sempre é muito convincente, ela tem um poder de convencimento muito grande. E o show é um indicador. Implementação do novo contrato é um indicador de que essa ação realmente aconteceu. Então esse é um modelo simples de plano de ação que você pode utilizar na sua empresa, e você também pode mudar essas letras, essas palavras, colocar novas palavras, enfim. Isso vai da necessidade, da criatividade de cada gestor. Vamos então para os gráficos de controle. Bom, uma premissa muito importante dos gráficos de controle é de que a produção seja normal, né, ou o mais próximo possível de uma produção normal. Na última videoaula a gente pegou um exemplo, um modelo de histograma, a gente elaborou. Isso aqui foi elaborado na nossa terceira videoaula. E a gente viu que a produção era aproximadamente normal. Geralmente quando você trabalha com grandes números, você tem uma distribuição normal. Se você pegar a população, de altura de pessoas, peso de pessoas de uma cidade, de um país, enfim, você vai ter uma distribuição que é próxima da normal. Muitas pessoas vão ter altura talvez entre 1,80 e 1,70. Poucas pessoas vão ter 1,50 e poucas pessoas vão ter 2 metros, por exemplo. Então, a tendência, né, uma característica da distribuição normal é que ela tem a maior concentração próxima da média. Você tem uma grande concentração perto da média e essa concentração vai diminuindo ao se afastar da média. Bom, dois tópicos interessantes, muito importantes no entendimento dos gráficos de controle, é que todo processo ele tem causa aleatória e causa atribuível. Causa aleatória são as causas de variabilidade comuns, né, que você vai ver normais em todos os processos. Você nunca vai conseguir ter uma produção 100% precisa. Isso pode variar de acordo com operadores e de acordo com as máquinas, enfim. Essas causas, elas não tem como você evitá-las. E um processo que opera apenas com causas aleatórias, ele está sob controle estatístico. O problema é quando começam a aparecer as causas atribuíveis. E o nome já diz que alguma coisa pode se atribuir, né? Geralmente elas são maiores que a variabilidade aleatória do processo e podem ocorrer por 3 fontes geradoras, segundo o Montgomery. Você pode ter causas atribuíveis por máquinas ajustadas ou controladas de maneira inadequada.
erros do operador ou matéria-prima defeituosa. Esses são os 3 pontos de motivos que podem ocorrer causas atribuíveis. E um processo que opera na presença de causas atribuíveis está fora de controle. Então, o objetivo dos gráficos de controle é manter esse controle em que o processo está operando pelas causas aleatórias. Se entram causas atribuíveis, imediatamente tem que ser feita uma análise no processo, tem que ver o que está acontecendo. Se foi troca de matéria-prima, se foi a máquina que foi mal ajustada, se foi falha do operador, enfim. Os gráficos de controle são muito bons para isso. E você pode usá-los também para reduzir a variabilidade do processo. A gente vai apresentar depois uma planilha Excel com tudo isso. Aqui algumas recomendações para subgrupos racionais. Os subgrupos ou amostras de um processo devem ser selecionados de tal modo que, se existirem causas atribuíveis, a chance de diferença entre os subgrupos será maximizada, e dentro do subgrupo as chances serão minimizadas. Então, os subgrupos são uma forma inteligente de você coletar amostras dentro do seu processo. A gente pode citar como exemplo máquinas, né? Se você quer fazer uma análise de causas em função de máquinas, na hora que você coletar amostras, se você misturar amostras que saem de máquinas diferentes, você está perdendo a chance de ver uma causa atribuível naquelas máquinas. Então é interessante que você retire amostras todas de uma máquina, todas de outra máquina, para você poder comparar as máquinas. É a mesma coisa com operadores. Se você está tirando amostras de operadores misturados, se existe uma diferença entre os operadores, você não vai conseguir identificar. E o tempo também é uma variável muito importante na hora de você definir subgrupos racionais. Imagine que você quer ver, por exemplo, se o turno da manhã tem uma diferença entre o turno da tarde. E se você acabar misturando amostras que foram coletadas à noite e na manhã do dia seguinte, você não vai conseguir identificar essas variabilidades. Então é interessante que, na hora de você coletar as suas amostras, preste atenção nesses possíveis subgrupos racionais que podem ser levantados. CP e CPK são duas medidas de capacidade do processo. O cliente sempre vai te dar uma especificação. Ele vai dizer que quer receber parafusos entre 70 e 80 milímetros. Fora desses intervalos de especificação, que são o limite superior de especificação e o limite inferior de especificação, o LSE e o LE que a gente está vendo ali, se você estiver fora desses limites, você não atende ao seu cliente. Então, esses dois indicadores, CP e CPK, vão te mostrar o quanto seu processo é capaz de atender aquela especificação. As diferenças entre eles são que o CP só leva em consideração o desvio padrão do seu processo, que a gente vai estimar através do R barra sobre D2, que é um valor tabelado. O R barra seria a média, né, de todas as diferenças entre os maiores e menores valores das amostras. O CP ele é função de sigma, ou seja, ele só leva em consideração o desvio padrão do seu processo. Já o CPK não. Além de levar em consideração sigma, ele leva em consideração a média do processo. A desvantagem do CP é que, se você tem um processo que tem muito pouca variabilidade, mas se a média não está ajustada com a média esperada pelo cliente, você não vai conseguir atender o seu cliente. Já o CPK leva em consideração, além disso, a média do seu processo. Na planilha Excel a gente vai conseguir ver que, conforme a variabilidade do processo vai diminuindo, esses valores vão aumentando, ou seja, você diminui a variabilidade, você consegue atender mais o seu cliente, com isso ganhar mais dinheiro, ter menos reclamações, ter uma imagem melhor no mercado. Em linhas gerais, então, o que consiste a metodologia de gráficos de controle? Primeiro de tudo é você medir sempre. Você sempre tem que estar medindo o seu processo, as saídas do seu processo, analisar as causas atribuíveis do processo. Depois você tem que agir nas causas atribuíveis do processo. Não adianta nada você identificar que tem causas atribuíveis, mas se você não agir, você não vai melhorar o seu processo. Com isso, você vai buscar sempre reduzir a variabilidade do processo, continuar sempre medindo e revendo os limites do gráfico de controle.